um refúgio para o amor, Aquiles vai à casa de Madalena e se põe às ordens de Luciana para ajudá-la no que ela precisar. Depois ele vai embora. Luciana se sente mal. Clara já está na Colômbia em um hotel. Ela avisa a mãe que amanhã volta para casa. Gabriel diz ao Rodrigo que Clara foi para a Colômbia. Maximino diz a Rodrigo e Gabriel que quer para amanhã uma reunião com todos. Patrício, com sua força de vontade, consegue mexer um dedo da outra mão. Luciana diz à mãe que depois que ela soube a verdade tem muitas dúvidas. Ela entende. Luciana diz que é difícil assimilar que ela não seja sua mãe. Paz diz que ela sempre será sua filha, para sempre sua filha. Luciana não sabe como dirá isso para Lorenzo. Ela está muito preocupada por esse momento. Lorenzo diz a Estela que hoje vendeu muitas tortas com o Fabian. À noite, Patrício pergunta a Jana se soube de Luciana. Jana diz que não, e que sente falta dela. Patrício e Jana decidem escreverem uma carta para a Luciana. Cláudio se comunica com Roselena novamente. E combina de conversar com ela no cemitério amanhã. Já amanheceu, uma moça visita Luciana. E diz que receberam as peças de cerâmica dela que ela fez. E ganharam um concurso regional de artesanatos. Roselena pede a Deus forças para se defender de seu inimigo. Matilde pergunta se Roselena quer que ela a acompanhe. Roselena diz que não, e que esse assunto só pertence a ela. Roselena vai ao cemitério e fica em frente ao túmulo onde a Aurora estava sepultada. Cláudio chega por trás de Roselena, ele a puxa pelo braço bem forte e diz: Roselena, aqui diante o túmulo de Aurora, você vai me confessar toda a verdade. Roselena se apavora. A moça que visitou Luciana se apresenta como Namorachi. A moça diz a Luciana que está ali por conta da direção cultural para oferecer a ela uma coisa econômica. Eles são interessados que ela trabalhe com eles. Cláudio diz a Roselena que sua filha não morreu, está viva, e a Luciana. Cláudio pergunta a Roselena o que fez para pôr no túmulo de Aurora, da sua esposa, os restos de uma recém-nascida que não era sua filha, e diz que sua filha é Luciana. Roselena diz que sim, a filha dela é Luciana e não aguenta mais essa verdade, que está destruindo por dentro, e não pode continuar lembrando de Aurora. Cláudio diz que ela não se culpa de ter dado a sua filha, mas sim por ter mentido durante anos. Roselena diz que a Aurora tinha morrido, e ele estava na cadeia. Ele pergunta o que queria que ele fizesse. Cláudio pergunta a Roselena por quê, e que mal ele e Aurora fizeram para ela fazer tudo isso com eles. Roselena diz que a esposa dele enganou os dois, um hipócrita, uma maldita mentirosa, e desde que se conheceram a Aurora sempre foi uma mulher modelo, amorosa, linda, e depois a esposa exemplar que adorava o amigo, que suportava e tolerava todos os amigos, mas tudo era mentira. Cláudio diz a Roselena que a mentira é ela porque o enganou. E se fez pensar que ela era uma boa mulher, que sentia compaixão por ele, por ter estado preso por 20 anos. Injusta, Roselena diz que não tem compaixão por ele, nem por ninguém. Ele pergunta para que tanto ódio, por que tudo isso? Roselena diz que é porque todos eles a enganaram, e Maximino e a Aurora se entendiam, e viu os dois entrando numa joalheria rindo. Ela diz que a Aurora e Maximino eram amantes. Luciana fica surpresa pelas suas peças terem ido para uma exposição e terem ganhado. A moça diz que sua colega a encontrou numa situação especial, em outro povoado, mas que nesse dia um homem a sequestrou. Luciana diz que se lembra bem. Cláudio diz a Roselena que ela está doente para dizer e fazer o que faz. Roselena diz que ele não aceita a verdade, mas ela sabe que Maximino e a Aurora eram amantes. Cláudio manda ela calar a boca, porque a Aurora não faria isso e foi uma mulher íntegra, honesta, com valores. Diferente dela. Cláudio pede que ela não ofenda sua esposa, porque a única hipócrita ali é ela. Roselena diz que é uma mulher íntegra, boa mulher, boa mãe e esposa, e tudo que fez foi para proteger sua família, seus filhos. Cláudio pergunta se para isso era necessário destruir a sua família, da sua filha recém-nascida, para Paz Jacinto. Madalena e Paz chegam em casa. Luciana diz à mãe que hoje seu pai iria falar com Roselena e não sabe o que vai acontecer. Seu pai iria falar com Roselena e não sabe o que vai acontecer. Patrício liga para Procópio para se comunicar com Luciana. Ele se apresenta e pede que ele deixe um recado que irá avisar Luciana. Aristi fala com Patrício e diz que vai avisar Luciana da ligação dele. Matilde diz a Patrício que está surpresa com os avanços dele. Paz diz a Luciana que ela vai ter que se acostumar a chamar Cláudio de pai, porque ele a ama muito. A Arite diz a Luciana que Patrícia ligou para ela. Roselena diz a Cláudio que Paz e Jacinto é a culpada de tudo, e ela jurou que não voltaria. Cláudio diz que ela voltou.
Isso se chama justiça divina. Mandaram do céu a oportunidade dela fazer o certo, revelando a verdade. E enquanto isso, Roselena não fez nada e só humilhou, maltratou a bebê que deu. Luciana, sua filha. Ele pergunta o que ela tem na cabeça, o que tem no coração. Ela diz que ódio, raiva, ira, inveja. Porque enquanto todos admiravam a esposa dele, ela era ignorada. Acontece uma reunião na empresa. Maximino diz a todos que Cláudio Linhares foi seu sócio, abriu o processo de fraude dizendo ser inocente da fraude que causou na empresa. Oscar diz que de alguma maneira Cláudio reabriu o caso e passa o resumo do processo para todos. Rodrigo diz que Cláudio está decidido a desprestigiar o consórcio, afetando a família deles. Cláudio diz a Roselena que Luciana é sua filha e ele sim soube com a mulher que compartilhou sua vida e só não soube ver o ódio grande que ela tinha sobre eles. Roselena diz que é o mesmo ódio que ela tem de Luciana. Cláudio pede que ela não relacione sua filha com Maximino. Roselena pede que Cláudio faça um exame de DNA para comprovar que o que ela diz é verdade. Cláudio diz que já chega e jamais duvidaria do amor de sua esposa Aurora. Cláudio diz a Roselena que pobre dela, que dá tanta pena. Que se tivesse o exame de DNA da sua filha, ela seria descoberta, ficaria com uma grande farsante que é diante dos filhos. Ela terminaria na cadeia. Clara pergunta a Julieta se Rodrigo não ligou. Julieta diz que não, mas que acha que ele está esperando ela ligar para ele. Cláudio diz a Roselena que esses 20 anos que passou na cadeia só alimentaram e seu desejo de vingança. Roselena diz que se ele quiser reclamar, que reclame com Maximino, porque não é assunto dela. Cláudio diz a Roselena que ela tinha razão de ter inveja dele e de Aurora, porque o que uniu ela e Maximino foram a ambição e a traição. Dociana fala com o Patrício e diz que chegou bem. E tudo está mais ou menos. E logo voltará a vender a sua cerâmica. Patrício pergunta se ela precisa de algo que ele possa ajudá-la. Ela diz que não e só precisa trabalhar. Esquecer de tudo.